Distinguished guests, colleagues and friends, on behalf of UN Women, I wish to say how pleased we are to work in partnership with the Global Compact in Brazil and with the Indigenous Women's Network, AMIGA, in Brazil. And we've co-designed this, and we're running this event together. Thank you so much for that. All of us are agreed on the fact that climate change poses a very serious development threat to Brazil as the rest of the world. Now, men, women, boys, girls, people with different sexual orientations and gender identities experience climate change very differently. And this difference is rooted in gender inequalities, which actually interact with other forms of inequality, like age, sexual orientation, economic status, indigenous status, race, ethnicity, migration status, geographical location, and the like, to create hierarchies not just between men and women with disproportionate impacts on women, but also to show up hierarchies among different categories of women, with some categories of women more disproportionately affected than others. And that is why this session is so important, because Indigenous women are among those most disproportionately affected. And we are here then to look at or to elevate the voices of Indigenous women in terms of the deliberations and outcomes of COP. Now, we have the Brazilian Institute of Geography and Statistics that says that there are about 305 types or groups of indigenous people in Brazil, about 300 or 896,000 indigenous individuals in Brazil, speaking about 274 languages. Certain groups of African descent are not even adequately reflected in official records. Quilombola women and other indigenous women in Brazil as elsewhere are very dependent on agricultural lands, on forests, on rivers for their livelihoods. We know that the land and the earth is a very intrinsic part of their beings and their cultures. They venerate ancestral spirits and propitiate them. Ecosystem biodiversity is something that is cherished, that is promoted. And so in this symbiotic relationship between human beings and between the ecosystem, natural resources are seen as a source of food, as a source of life, as a source of health, as a source of well-being, providing the basic material conditions of existence, to be cherished, to be promoted, preserved, sustained, and enhanced. I do wish to say that women in their traditional roles as nurturers, as small-scale subsistence, low-emission subsistence farmers, as providers of food, water, natural resource managers, and as consumers of less energy or emission-intensive greenhouse gases or goods and services, so to speak, contribute less to greenhouse gas emissions than men, but they are often at the lower ends of agricultural and other value chains, and therefore their climate resilience is poorly impacted. And so we are here to listen to indigenous women tell us how anthropogenic climate change or action is actually affecting them in terms of their social, economic, political, cultural rights. But they are also here to tell us how they are contributing to regeneration of the environment, because women also bring their local skills, their knowledge to contribute as frontline responders and to development. And they're here to identify or share with us their priorities in their struggle for climate justice, so that governments, international organizations, the private sector, research institutions can help them address those priorities. In conclusion, I wish to say that UN Women stands very committed to support the voice and the action of indigenous women in Brazil and throughout the globe,
in terms of a transformational and an intersectional approach to gender equality and women's rights, together with the Feminist Action for Climate Justice, which is one of the 6 global coalitions of action led by UN Women's Gender Equality Forum. But before I leave the stage, I want to throw out a little gauntlet, a little challenge to our private sector partners here. So ladies and gentlemen in the private sector, it is critical that apart from a whole range of things, you actually create green jobs for women in partnership and consultation with women, and that you invest sustainable climate finance with gender benchmarks in climate adaptation and mitigation initiatives led by indigenous women so as to make a difference to their lives on the ground. Thank you so much. Foi tão rápida que eu nem estava em pé. Agora a gente vai continuar neste mesmo tema com essa belíssima introdução. Vamos iniciar o nosso segundo painel, Justiça Climática, como geografia e gênero impactam pessoas de forma desigual. Uma correalização Pacto Global da ONU no Brasil e ONU Mulheres. Convidamos para essa conversa Amanda Costa, diretora executiva do Instituto Perifa Sustentável e jovem conselheira do Pacto Global da ONU no Brasil. Temos também a Patrícia Pinho, diretora adjunta de Ciências do IPAM e autora do relatório do IPCC, Grupo de Trabalho 2. Chamo também Puir Tembé, coordenadora executiva da FEPIPA. Também Josiela Caingang. Josileia, me ajuda no sobrenome. Caingang. Bonito, né? Antropóloga e cofundadora da Âmega, com painel. Para mediar essa conversa, eu convido Patrícia Iglesias, diretora-presidente da CETESB e professora da USP. Bem, bom dia a todos. É uma grande alegria estar com vocês aqui no Egito. É uma grande alegria depois de tantos meses de preparação, né? Foram tantas iniciativas, tanto trabalho conjunto. E é uma alegria mediar esse painel em especial, um painel que trata do tema da justiça climática. Eu gostaria de agradecer as palavras iniciais da Jan, que nos trouxe aqui algo bastante inspiracional. Quando nós falamos em justiça climática, em especial na questão de gênero, nós temos que lembrar que hoje estamos totalmente conectados com as questões das políticas públicas a serem aplicadas. Fábio Comparato, que é um grande autor brasileiro, professor da Faculdade de Direito da USP, diz que nós não estamos no governo das leis, mas no governo das políticas. Por quê? Porque não basta uma lei formal, nós temos que ter uma lei aplicada na prática, uma lei implementada e tornada realidade. Todas nós estamos aqui, conhecemos a Constituição brasileira, é uma das primeiras constituições a tratar desse direito ao meio ambiente equilibrado, não só para a nossa geração, mas para as futuras gerações, impondo comportamentos esses que nos levam à implementação. Agora, como nós contribuímos para essa implementação? Como todos aqueles que estão aqui nesse dia, representando o setor privado, representando grandes empresas e instituições, podem contribuir para essa pauta que é tão fundamental e que é uma pauta de gênero, sim, porque nós ainda temos poucas mulheres em posição de direção, seja nas empresas, seja na academia, seja em governos. Então, para tratar desse tema, nós temos convidadas muito especiais e vamos começar então com a Amanda, que tem um trabalho incrível na instituição e na ideia de estar conjuntamente com a periferia. E eu vou fazer uma primeira pergunta para você, Amanda. Como a crise climática afeta a população
e em especial a periferia brasileira, especialmente a questão da população negra. Por favor, Amanda. Obrigada. Quero primeiro dar bom dia a todos, todas e todes. Vocês estão bem? Passaram muito perrengues aqui no Egito? Gente, eu passei muitos e muitos e muitos. Só pra começar, o meu Airbnb da primeira semana era fake. Então eu cheguei aqui e fiquei, meu Deus, pra onde eu vou? Nesse país que todo mundo decide as mulheres, não posso ficar sozinha. Mas deu tudo certo, agora estou bem abrigada, bem alojada e muito feliz de estar aqui. Acho que é uma oportunidade maravilhosa conseguir dialogar com vocês, trazer essa mensagem, trazer essa narrativa de um tema que está cada vez mais presente no nosso presente e também vai ser cada vez mais real nesse nosso futuro. Parece que a COP desse ano tem 3 temas principais, né? Que é financiamento climático, justiça climática e perdas e danos. Todo painel que eu vou, um desses temas tem que estar sendo colocado. Ah, como que a gente faz esses 5 bilhões de reais chegarem até os territórios? Lá em Glasgow a gente conseguiu dialogar e fazer com que 2 milhões fossem destinados para os territórios periféricos, para as comunidades indígenas. Mas será que isso é suficiente? Como que a gente faz esse trâmite legal, burocrático, para de fato implementar? Perdas e danos. Quem que está pagando a conta? A gente está num país do sul global, mas eu, enquanto mulher preta, da periferia de São Paulo, da Brasilândia, ainda não me sinto representada, mesmo estando no continente africano. Só vocês olharem para o lado. Quem são as pessoas que têm as condições de acessarem esse lugar? É bem contraditório e incoerente, né? Pensar que uma COP no Egito tem poucas pessoas pretas participando dos espaços formais de negociações, participando dos espaços formais de debate. E o último tema, justiça climática. Vocês já viram esse livro? Quem precisa de justiça climática no Brasil? Levanta a mão se você já viu. 2 pessoas, ó, lição de casa, já pega, tira uma foto, ó, vou até isso aqui pra vocês, ó. É sério, esse livro tá incrível, foi feito pelo Observatório do Clima, pelo GT de Gênero, que traz exatamente quem precisa de justiça climática no Brasil, com dados, conhecimento empírico, técnico, fazendo uma junção de tanto de comunidades quilombolas, comunidades indígenas, pessoas periféricas, pessoas pretas, quem tá na base, quem tá nos territórios, mas poucas vezes tem a oportunidade de realmente ter um diálogo com as pessoas que estão tomando decisão, com as pessoas que controlam os recursos financeiros. Aqui nessa sala a gente tem grande parte do PIB do Brasil. Será que, se a gente fazer essa articulação multissetorial, a gente não consegue, de fato, colocar a justiça climática em prática? Fazer com que essa justiça climática saia de discurso bonito, pomposo, que é chique falar disso, né? Mas o que isso significa quando a gente traz a visão das empresas? Gente, e aí abrindo um momento de vulnerabilidade com vocês. Essa COP, depois de tantos perrengues, de tantos desafios, eu questionei qual que é o meu papel nesse espaço. Porque eu não quero e eu não vou ser a única pretinha do rolê que a galera vai bater palma e vai falar, uau, ela fala bem, né? Mas o que a gente vai articular quando a gente voltar para o Brasil? Eu não quero palco, eu não quero microfone. Se esse lugar não for trazer mudanças efetivas, se esse lugar não for trazer mudanças de fato, se a gente não conseguir fazer com que as palavras que eu estou trazendo nesse momento deixem vocês tão desconfortáveis que façam vocês voltarem para o Brasil e, de fato, implementar a justiça climática através de uma visão decolonizada, afrodiaspórica, antirracista. Vocês são realmente aliados à luta? Não estão aqui apenas para bater palma para as pessoas pretas, indígenas e falar que a minha empresa é realmente diversa, a minha empresa é realmente antirracista. Ocupar espaço de fala, ter um microfone na mão, ele é essencial, mas ele não me basta. Não me basta porque quando eu volto para a Brasilândia, eu vejo 33 milhões de pessoas passando fome. Tem os meus vizinhos batendo na porta e falando, Amanda, você pode me dar feijão, arroz? A gente está sem comida. Como que a gente pode ficar sem comida num país que detém 12% da água doce? Num país que tem 6 biomas? Num país que tem uma das maiores biodiversidades do mundo? Como que a gente pode aceitar esse cenário de injustiça, exclusão e silenciamento quando a gente detém os recursos naturais que, infelizmente, por conta de
um governo fraco, esses recursos naturais estão sendo exportados para o norte global, onde parte dessas riquezas ficam concentradas numa minoria que é majoritariamente branca, mas que detém a tomada de decisão, que detém as articulações políticas, que detém a nossa base de transformação para um setor específico. Eu quero que vocês fiquem tão incomodados como eu tô. Porque nessa COP eu me questionei, qual que é o meu papel aqui? Será que é só pegar o microfone e trazer uma mensagem? Ao mesmo tempo que eu me questiono, será que faz sentido tudo isso que a gente está construindo? Porque é desconfortável, porque dói, porque é tão incômodo de ano após ano a gente ir articulando e ver poucas mudanças efetivas, ver poucas mudanças de fato. Então, acho que a mensagem central que eu gostaria de destinar para vocês é... Eu estava conversando na volta do banheiro e uma coisa que me faz ainda ocupar esse espaço é porque eu realmente acredito. Eu realmente acredito que o Pacto Global, isso que a gente está articulando, isso que a gente está fazendo, pode gerar transformações para além do discurso. Senão não estaria aqui, gente. Esse rostinho bonito aqui não estaria aqui trazendo essa mensagem para vocês se eu realmente não acreditasse que isso seria compreendido, isso seria colocado. Então, eu acho que um do nosso dever, com esse novo tempo político que está se iniciando, é de fato fazer essas parcerias multissetoriais, sociedade civil, setor empresariado, governo, para que a gente implemente a partir de uma visão antirracista o que precisa ser uma realidade. Eu vejo os meus amigos do Norte Global, não apenas com o microfone na mão, mas sentando ao lado dos maiores presidentes de empresa e trazendo diretrizes. Vocês estão abertos? O pacto tá. A gente tem um conselho jovem trazendo essa parada para a realidade. Mas e cada um de vocês? Como diz o nosso famoso poeta Emicida, é tudo para ontem. E aí, como pergunta final, eu questiono. Vocês estão dispostos? Obrigada. Muito bom. Muito bom, Amanda. E realmente, dentro dessa lógica, é o que eu falei, não é um momento da lei, é um momento da aplicação prática, da realidade. É isso que nós precisamos. Você tocou em alguns pontos, no privado, no público, e tem um papel muito importante da universidade também, né? Nós vemos nas universidades públicas o quanto elas têm avançado, a própria Universidade de São Paulo, na inserção de minorias, na inserção dos pretos, na inserção dos indígenas. Isso é fundamental na formação também, para que nós possamos mudar essa realidade. Aqui não se trata de um discurso, mas de uma mudança de realidade. É isso que nós precisamos. Até mencionando a CETESB, né, por ser um órgão público, nós estamos com uma iniciativa de formação especial para pretos, para quando nós tivermos concurso, eles estarem preparados para esses concursos. Então, acho que são coisas assim que as empresas podem pensar, tornando algo bastante prático. Vamos ouvir um pouquinho do que a Patrícia tem também para nos dizer, né? A Patrícia, como mencionou, ela fez e trabalhou nesse último relatório do IPCC, e considerando os dados desse último relatório, como você tem avaliado a proposta brasileira que nós temos claramente de mitigação e adaptação? Você acha que ela é suficiente? Foi discutido, né, um pouco de, vamos dizer, greenwashing na proposta. Então, é muito bom ouvir o que você, de dentro desse trabalho, pode trazer para nós. Obrigada, Patrícia. Boa tarde, eu acho, né, a todas. Bom dia ainda. Boa tarde a todas e a todos. Com esse chapéu do IPCC, né, no relatório do Grupo de Trabalho 2, que lida especificamente com impactos, vulnerabilidades e adaptação às mudanças climáticas. O cenário brasileiro, ou o cenário do sul global, como já foi mencionado, é uma das regiões mais críticas e mais negativamente afetadas pela crise climática. No entanto, a grande contribuição dessa crise, ela não é originada nesses países, e nem por esses ecossistemas, e nem por essa população que tem hoje sido negociada.
Então, a gente tem algumas dissonâncias, né, dentro da própria crise, da problemática da crise climática. Quando foi apresentado esse relatório do IPCC, pelo qual a gente se debruçou, né, foram mais de 170 autores distribuídos aí, com grande participação, né, uma tentativa enorme de uma inclusão maior de mulheres, que ainda concentram a minoria nesses relatórios, uma grande proporção da população realmente do hemisfério sul. Por exemplo, 15 vezes a mais um país que está situado no hemisfério sul global é mais impactado do que um país que está situado no norte global. O próprio diretor-geral das Nações Unidas apresentou esse relatório como um atlas do sofrimento humano na Terra. Então, é disso que estamos tratando. Dentro dessa questão, o Brasil, voltando, né? O Brasil e a América Latina, em si, é um dos países que se encontram muito aquém no âmbito da ambição de adaptação às mudanças climáticas. Existem grandes lacunas de conhecimento global e de implementação. E o Brasil, dentro dessa esfera, ocupa um dos lugares mais críticos, né? O Brasil ainda está muito se escondendo, vamos dizer assim, dentro das estratégias de mitigação. A gente ainda está falando de redução de emissão por desmatamento evitado. A gente está falando de redução de emissão de desmatamento de floresta tropical, que é essencial para o combate da crise climática. A gente não tem ainda uma política de valoração genuína do que é uma floresta em pé. E isso está retratado mundialmente. Então, quando a gente vem para um debate como esse, com o setor privado, é importantíssimo que esse setor, ele não só se comprometa com Net Zero, mas ele se comprometa, sim, em fazer mais, porque o Net Zero não vai nos levar ao que a gente está chamando de 1,5 grau. O 1,5 grau não é um objetivo, ele não é um target, ele é um limite. Ele é um limite para ecossistemas, como vocês estão vendo aqui, recifes de corais. Ele é um limite duro, onde nenhuma ação humana ela é capaz de repor um curto espaço de tempo, com toda a tecnologia disponível, com todo financiamento necessário, repor em curto espaço de tempo o que esses ecossistemas providenciam para a capacidade aí de adaptação e resiliência dos sistemas econômicos e para as populações. Então, a minha versão é que a gente precisa avançar e alavancar as estratégias de adaptação em todos os setores, né? Quando a gente fala da agricultura, é um dos setores também mais vulneráveis ao aquecimento das temperaturas globais. E o Brasil, nesses 4 anos, ele tem promovido não só um retrocesso no que a gente teve aí de construção de política climática, que dá segurança às populações, aos negócios, ao país, mas também nos colocou como grandes emissores de gases de efeito estufa. Então, isso não existe mais um ambiente onde esse tipo de estratégia é possível. Quando a gente vem aqui para as mesas de negociação, o Brasil continua negociando e discutindo e precisando de suporte financeiro para fazer redução de emissão, de controle de desmatamento, onde a gente já provou que a agricultura ou as commodities é capaz de gerar recursos financeiros, aumentar o PIB do país sem desmatar. E com proteção dos territórios indígenas, com proteção das grandes áreas costeiras que a gente tem. Eu acho que eu gostaria de comentar, como já foi falado pela Amanda, essa COP é a COP da justiça climática, justamente pelas essas assimetrias da própria biofísica do aquecimento global e aonde os impactos estão sobrecaindo. E, ao mesmo tempo, a gente tem falado muito de perdas e danos. O Brasil é silencioso quando a gente fala de perdas e danos.
Muitas das pessoas, inclusive do setor privado, desconhecem o que seria perdas e danos. Perdas e danos é quando, dentro dessa miséria, a gente tem populações, ecossistemas que estão sendo os mais afetados e que, mesmo que a gente reduzir emissões até se comprometer com o Net Zero para conseguir chegar a 1,5 grau até 2030, a gente vai ter ainda riscos e impactos residuais que vão ser permanecendo em algumas populações que são negras, são indígenas, elas são as mulheres e, sobretudo, os jovens. E aí, quando a gente fala da geração futura, não interessa o status socioeconômico dessa população. Eles já estão nascendo num ambiente completamente alterado biofisicamente. Então, são para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, para que a gente está se comprometendo aqui, essa COP de ação. Então, a gente tem que ser aberto, eu volto aqui a falar, o Brasil tem que começar a trazer na pauta o que significa perdas e danos, o que significa justiça climática, o que significa limites duros de adaptação. Então, quanto tempo mais a gente vai esperar para agir? Quando não é mais possível uma ação para comprometer a resiliência. Bom, Patrícia, obrigada pelas palavras, pelas questões que você trouxe. E, de fato, nós temos que trabalhar para ter justiça climática e não litigância climática. Porque quando nós não agimos no momento certo, nós vamos ter que recorrer à litigância, às ações. E é exatamente isso que nós não queremos, né? Nós temos realidades que nos mostram que nos eventos extremos, nos desastres ambientais, as mulheres e as meninas são as mais afetadas. Na Universidade de São Paulo nós temos um centro de estudos em desastres, onde levantamos uma série de dados e normalmente as mulheres e as meninas são mais afetadas, até porque elas têm uma preocupação maior com a família, com os animais, e elas acabam sendo mais afetadas no momento do desastre. Então, esse é só um elemento que nos leva a trazer um papel importante para que o setor privado aqui presente possa fomentar essas ações, exigir determinadas ações e políticas do ponto de vista, né, daquilo que o Brasil apresenta também internacionalmente, a forma como nós nos comprometemos. Bem, nós vamos passar agora então para um assunto mais específico da pauta indígena, que também é fundamental, dos povos originários, enfim, povos esses que têm sido muitas vezes deixados de lado e, enfim, não recebido o seu verdadeiro valor dentro daquilo que nós vemos no nosso país. Então, para isso, eu vou passar a palavra para ambas, Cuir e Josi, né, que vão falar um pouco para nós sobre como essa crise climática tem afetado os povos indígenas brasileiros. Eu acho que nada melhor do que ouvir de vocês, né, aquilo que de fato tem afetado e talvez o que vocês esperam, no caso aqui de todos do setor privado, e eu me incluo na pauta também da academia, né, como nós podemos mudar essa realidade. Vocês me dão licença de levantar, porque sou tão pequenininha. Eu nem sentei, viu? Eu não gosto de falar sentada. Bom dia a todos e todas. Me chamo Cuir, do povo Tembé. Sou do estado do Pará, Brasil, região Amazônia. Eu ouvi aqui as companheiras, né, aqui junto comigo, e aí também a Josi, Josilé, mais conhecida para nós como Josi, para os íntimos, claro. Mas assim, a gente chamei Josi, vamos lá fazer essa fala junto, porque não se faz de defesa da vida se ela não for uma defesa coletiva. Então, até aqui também a gente está nesse espaço, na coletividade, para defender a vida, não somente dos povos indígenas, mas a vida da humanidade. E aí eu quero falar desse tema hoje na COP. Eu nem vou me ater à COP como um todo, mas eu vou me ater aqui nesse quadrado que estamos. Falar dessa justiça climática. Aí eu pergunto, das empresas aqui, os conhecidos, quantos de vocês têm defendido a participação dos povos indígenas nesses espaços? Quantas empresas?
2, 3. Todas mulheres. Então o debate começa dentro de casa. Então o debate começa a partir daqui. Então quem não tem relação com os povos indígenas até entende, mas quem tem relação, quem nos conhece, que nos enxerga, que já sabe da nossa história e não tenta garantir que a gente possa também estar dentro desse processo, nos qualificar cada vez mais para estar aqui dentro, também está trabalhando contrário. Também não está fazendo o seu papel. Nós, povos indígenas, eu falo com muita propriedade, nós estamos pagando com a vida. Fazer justiça climática, nós estamos pagando com a vida. É todos os dias. Ontem mesmo aconteceu um caso em Roraima. Uma mulher indígena assassinada. O povo Yanomami. Então, que justiça climática é essa que a gente sai de tão distante, sai de nossas casas, vem para cá, para estar no meio de um deserto de Ceará, para falar de justiça climática, se a gente não garante a participação, se a gente não defende a participação dos que defendem, dos que protegem o meio ambiente. Então, acho que a gente começa a partir desse princípio, sabe? Eu não vou trazer estudos, professora, doutora, as companheiras aqui, mas vou trazer dados reais. Olha o que está acontecendo na Amazônia. Todo mundo fala da Amazônia. Amazônia. Só que o Brasil ele não é feito apenas da Amazônia. O Brasil ele é feito de vários biomas. Biomas esses que também têm impacto ambiental, que também precisa dessa emergência climática já. A Amazônia só não vai salvar o mundo. A Amazônia só não salva o Brasil. Então é preciso também, a partir desse olhar, dessa questão geográfica do qual o tema traz, que a gente consiga observar o que está acontecendo em todos os biomas. E nós estamos preocupados com a Amazônia. Eu sou da Amazônia. Só que a gente também entende que sozinhos nós não vamos dar conta. A gente precisa proteger os demais biomas, assim como se a gente consegue proteger os demais biomas, a gente consegue proteger o Brasil, a gente consegue proteger o planeta. E aí eu fico nesse debate todo, nessa luta toda, olhando. Primeiro a nossa chegada aqui. Primeiro, de que forma, em que momento também a gente consegue perceber a importância dos povos indígenas, das populações tradicionais dentro das negociações. Porque todo tempo a gente fica à parte. Todo tempo a gente fica à parte. Nós queremos sim também falar desse impacto de negociação. Que negociação é essa de milhões que não está chegando na ponta? Porque vidas indígenas, vidas de populações tradicionais estão sendo desprotegidas. Lideranças criminalizadas por defender o meio ambiente, por defender os biomas. Como é que essas negociações não conseguem fazer uma incidência jurídica para proteger, para cuidar daquela liderança que está sendo criminalizada? Eu acho que está na hora também da gente olhar como é que nós vamos trazer esse debate das negociações, porque você olha as negociações, as empresas estão lá. E nós estamos aonde? Sempre num local à parte, esperando vir o resultado das grandes negociações. Nós não queremos mais isso, nós queremos estar dentro, nós temos capacidade para estar nesses espaços de negociação e dizer para a gente, e dizer para todos, aonde é que essa ferida está mais ferida. Aonde é de fato que a gente precisa fazer essa emergência urgente, porque realmente não dá, como diz, eu vou até me contrapor à fala do companheiro Emicida, não dá para ser ontem, tem que ser agora, tem que ser hoje. Falar dessa emergência climática, nós precisamos cuidar hoje e agora. Eu ontem fiquei olhando o mar. Olhei o mar, fiquei olhando.
Nossa, quanta beleza. Mas você olha para o lado, você olha para o outro, quanto deserto. Mas alguma coisa nesse país precisa ser preservada. Também tem coisas naturais aqui que precisam ser preservadas. E eu olhava muito bem para o mar. O mar também é vida. E aí, eu queria comentar um pouco, passar para a minha doutora Josileia, liderança indígena, mas para chamar vocês também, as empresas. Eu vi aqui 3 pessoas levantarem as mãos, mas eu quero poder, que na próxima COP, se eu puder estar, poder olhar mais rostos, mais empresas levantando a mão, dizendo que apoiou a vida dos povos indígenas, para se fazer presente num espaço de debate, num espaço de construção. Da defesa da humanidade. E aí eu quero chamar vocês todos para a gente pensar também e refletir sobre o Reflorestar Mentes. O Reflorestar Mente que nós, mulheres indígenas, estamos trazendo, não é o reflorestar do reflorestar o território, mas é também reflorestar o coração de vocês, as mentes, trazer amor, trazer a paz, trazer o afeto da vida. O mundo precisa de paz, o mundo precisa de fraternidade, o mundo precisa de afeto. E quem pode trazer isso, e quem tem o poder de trazer isso, somos nós, povos indígenas e populações tradicionais. Portanto, somem conosco, ajudem a salvar o planeta, porque nós estamos fazendo o nosso papel. E vocês, façam de vocês, porque o nosso nós estamos fazendo e estamos pagando com a vida. Muito obrigada. Essa pequenininha mas gigante. Bom dia a todos, todas, todes. Eu sou Caingangue, do bioma da Mata Atlântica, e eu acho que a Puir trouxe algo super importante, que é: no Brasil nós não temos só a Amazônia. A gente precisa pautar isso diariamente, constantemente. E nos 6 biomas brasileiros nós temos povos indígenas. E os povos indígenas são quem mais protege os territórios no nosso país e no mundo. Isso são dados. E na ciência a gente precisa acreditar, né? Acho que está passando a onda de não se acreditar na ciência. Bom, eu acho que enquanto mulher indígena, e eu vejo que as mulheres indígenas são altamente impactadas quando os nossos territórios são invadidos, e aí o caso da nossa parenta Yanomami, que foi assassinada ontem, como tantas outras, eles são casos que acontecem no nosso cotidiano enquanto povos indígenas. Essa é uma violência contra o território, porque nós, mulheres indígenas, temos pautado que nós somos corpos territórios dos biomas, e nós fazemos a proteção. E quando a nossa lavoura, quando a nossa roça não dá, são as nossas famílias que são impactadas no nosso alimento, mas também no nosso artesanato. Isso impacta a nossa economia. Quando a floresta pega fogo, são as guardiãs das florestas que estão lá junto com os guardiões da floresta, apagando os incêndios, protegendo o território. Então há necessidade de que as empresas também se comprometam a fomentar projetos com os povos indígenas que deem conta de poder trabalhar junto com eles na proteção ambiental, na proteção da vida. Então é um chamado esse que a Puir faz, o Reflorestar Mentes, para que a gente possa se comprometer realmente no Brasil, enquanto parte da sociedade que pode sim mobilizar recursos para proteger o ambiente em que vivem os povos indígenas, mas a grande parte, né, da nossa biodiversidade. E eu não vou me estender muito, porque eu sei que o nosso tempo era para dividir, mas eu acredito que a gente precisa sair com um compromisso não só das partes, né, não só dos governos, e eu acho que o Brasil precisa se comprometer mais, porque a gente não vê essa sinalização e esse encaminhamento do Brasil já há algum tempo. Então a gente acredita que o Brasil precisa se comprometer com os povos indígenas, mas também as partes precisam se comprometer como um todo, né, para que a gente realmente possa alcançar as metas. E não está sendo fácil, ninguém quer ceder em nada, mas também as empresas precisam se comprometer.
também as empresas que geram, né, geram aí commodities, as empresas que estão aí trabalhando nos territórios e que muitas vezes geram commodities a partir de um lugar que é território indígena. Em 2019 nós fizemos uma jornada chamada Sangue Indígena Nenhuma Gota a Mais. Nós fomos, né, conversar, dialogar com os governos na Europa, mas também com empresas, para falar que não comprassem de empresas que carregam no seu produto sangue indígena. Porque não dá mais para a gente mascarar, não dá mais para a gente pensar que se a gente está exportando para um outro país, o país não vai olhar de onde está saindo esse produto. Eu acho que existe essa necessidade, então, de comprometimento das empresas com os povos indígenas para que a gente possa avançar nessa pauta cada vez mais, preservando vidas, preservando biodiversidade, né, mas preservando também a população mundial como um todo. E aí eu chamo vocês para conversar com a gente. Nós estamos abertos sim a diálogos, nós povos indígenas estamos num momento em que nós pensamos, é hora de sentar e conversar para que a gente possa chegar em um denominador comum. Não dá mais para cada um puxar para um lado, porque o mundo não aguenta mais, o planeta não aguenta mais, e a gente precisa se dar conta disso. Enquanto a gente está no ar-condicionado das nossas casas, tomando um vinho e lendo um bom livro, tem gente morrendo nos territórios, morrendo com queimada, morrendo com enchente, e não são só os povos indígenas, são as outras populações no mundo. É isso, obrigada. Muito obrigada, Puir, muito obrigada, Josi. Uma inspiração, vocês são uma inspiração para nós e uma inspiração para a mudança de comportamento, né? É isso que nós queremos. Eu acho que vocês trouxeram diversos pontos, mas entre eles, né, um aspecto que é esse olhar para os biomas e não apenas para a Amazônia, porque na minha percepção, muitas vezes esse olhar reducionista é também uma forma de não atacar os problemas que nós temos no país. Então, ele desvia um pouco o foco, como se a única questão fosse a Amazônia. Não porque não tem importância, mas porque é uma forma estratégica, às vezes, de nos tirar do foco. Então, muito bom trazer esse aspecto. E também a necessidade que nós temos de uma real mudança. Veja, eu comecei, né, não conversamos antes, mas eu comecei falando o quê? Que nós não estamos num período de leis, mas sim num período de políticas que precisam significar mudança mesmo, implementação. Então, é exatamente isso. E quando nós falamos para grandes líderes de empresas, é nesse momento que nós podemos pensar em mudança. Mudança a partir de quem tem esse poder de implementar alterações. Nós estamos falando aqui para homens e mulheres que podem trabalhar nessa pauta. Por isso, a importância de que o Pacto Global, e aqui eu já deixo esse agradecimento ao Carlos, à Camila, ao Rodolfo, né, por nos darem essa oportunidade. Porque não se trata de um evento, não se trata de uma fala isolada de cada uma de vocês, mas sim de algo que nos leve a ações pós-COP, a uma continuidade de trabalho conjunto, para que, de fato, nós tenhamos esse real direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse direito que é nosso, esse direito que é das futuras gerações e que nós não podemos abrir mão. Com isso, eu agradeço a vocês imensamente. Acho que foi riquíssimo esse painel, nos levou a pensar em vários aspectos, em várias questões nas quais nós podemos trabalhar conjuntamente. E nós não estamos mais no tempo das grandes revoluções, nós estamos no tempo das revoluções individuais. Então temos aqui 4 revoluções e espero que muitas outras no público, né, que nos permitam mudar essa realidade. Muito obrigada.